Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 30 de setembro de 2025, dentro, desse novo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a lição 1 de hoje, ela tem como título Herdeiros das Promessas. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 1, versículo 4 até 6, e também no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 17 e 18. E aqui dentro desses capítulos e versículos, nos apresenta que, através da fé, o Criador do universo, o dono de tudo que existe no mundo, ele pode plenamente fazer e dar promessas e que são cumpridas, como ele fez ali com o povo de Israel, com Josué no passado, e que mesmo passando assim de transição, assim de liderança, ele cumpriu todas as suas promessas na integridade. E assim, nas diversas alianças que foram feitas, que se seguiram, a bênção divina se revelou por meio justamente dessas promessas que foram realizadas, por exemplo, como a libertação do povo de Israel, toda a sua caminhada, até a Canaã, a descendência que houve e a posse totalmente da terra de Canaã, que de fato ocorreu. E assim, a terra prometida, ela era uma dádiva do Senhor e do seu verdadeiro dono. E ao lermos aqui Josué capítulo 1, versículo 4 a 6, e também Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18, a terra prometida, ela era apenas uma promessa. Mas Deus fez com que já fosse assim, uma herança para aquele povo, e por isto é que nós devemos acreditar, confiar em Deus, ter fé para isto, naquilo que Ele, Deus, fala, Ele promete. E quando ele promete, é que nós já recebemos, mesmo antes de ser cumprido. As promessas de Deus não são assim algo mágico, místico, como muitas pessoas acreditam aí fora. Elas não têm em si mesmas assim o poder de garantir o seu cumprimento. A garantia vem de que elas se tornarão uma realidade, está justamente na presença de Deus, que Ele, Deus, diz que, olha o que ele diz aqui, ó, em Josué capítulo 1, versículo 6, estarei com você, ou seja, Moisés, Deus falando para Josué, dizendo que para ele se apossar realmente da terra de Canaã, que ele realmente Deus estará com ele e que basta ele ser forte e corajoso para adquirir isto, que já era dele. E de fato, a presença do Senhor foi muito essencial para a sobrevivência do povo de Israel. E sem ela, os israelitas seriam apenas mais uma nação entre tantas, muitas outras nações, E porque o povo de Israel ele tinha uma identidade. O povo de Israel é um povo separado por Deus, uma nação santa, um sacerdócio real, e que o Deus prometeu para eles, ele cumpriu. E isso nós podemos ver isto, que está em Êxodo 33, versículos 12 até 16. E Josué, que é esse novo líder do povo de Israel, escolhido por muitas orações do seu antecessor, Moisés, e que Deus apontou ele, Josué, como um homem cheio de espírito,
ele era filho de Num, que era oriundo da tribo de Efraim, e ele nasceu ali no Egito. E ele aparece pela primeira vez no registro bíblico no livro de Êxodo 17, onde ele atuava como comandante de uma força que fez frente aos amalequitas. Ele era bastante jovem, ele era no início um auxiliar de Moisés e atuava na área militar. O que nós podemos analisar é que esse livro de Josué é praticamente uma continuação do Pentateuco, né, que são aqueles 5 livros iniciais escritos por Moisés, onde Deus já havia prometido essas terras de Canaã a seus antecessores. E quando Deus fala em Josué capítulo 1, versículo 1 a 2, ao seu líder que daria a terra a eles, é que ele já havia concedido isto antes, né? Porque Deus já havia prometido essas mesmas terras, por exemplo, para Abraão, porque está lá em Gênesis 28:4, quando Deus diz para Abraão, e te dê a bênção, Abraão, a ti, a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações. Era uma promessa de Deus a Abraão, né, que também ocorreu para Jacó e Moisés, que ela agora com Josué ela era renovada. Tanto é que Deus diz a Josué no capítulo 1, versículo 6, tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Aqui esse líder, né, de Israel, esse novato, ele é chamado ao serviço de Deus para ser herdeiro das promessas. E assim, a revelação de fidelidade, a aliança e a observância da lei de Deus formam uma inclusão desde o início e no fim do livro de Josué pela importância disso. E no início da narrativa, Deus pede a Josué que ele fosse sim, fiel ao livro da lei, ou seja, a observância dos mandamentos, principalmente o 4º mandamento, que ele deveria se conservar ante os olhos de Deus, meditando dia e noite, praticando os preceitos, de modo que ele pudesse ser bem sucedido na tarefa, a ele confiada, que diz lá em Josué 1:8. E a terra prometida ela era uma dádiva do Senhor a um povo obediente e fiel, que agora era uma outra geração, e Deus daria aquelas terras de Canaã ao seu povo que ele o separou para ele. Em Josué capítulo 1, versículo 2 e 3, nós encontramos assim duas forças, ou seja, duas formas assim diferentes de conjugar o verbo dar, que revelam sim 2 aspectos assim importantes para herdar essas terras de Canaã. E ali Deus diz em Josué 1:2, dispõe-te agora, passe este rio Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Expressa assim, essa expressão assim, dar a terra, apenas os territórios da Transjordânia que havia sido ocupados por Israel, sendo que a maior parte da terra prometida ainda não havia sido tomado pelo povo de Israel. Já em Josué capítulo 1, versículo 3, Deus completa o verbo dar e disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aqui o verbo dar era usado de uma forma assim verbal perfeita, nos dando a impressão de que a terra já havia sido dada antes a Josué. Ou seja, a forma gramatical conhecida como assim perfeito, né, profético, né, dado por Deus. E assim, tudo que se promete, mencionado em sua palavra, é verdadeiro, tão seguro, que todos nós podemos confiar, assegurar que recebemos, porque aqui parece que essa realidade já se tivesse cumprido. Se observarmos
as palavras, elas estão assim no plural, ou seja, puserem, vocês, né? Portanto, a promessa de Deus não era apenas para o seu servo Josué, mas a cada pessoa que pertencia ao povo de Israel, e ele, Deus, estava dando essa continuidade dessa promessa nas suas ações. E além do mais, o termo utilizado no hebraico, dentro da narrativa do livro de Josué, a palavra kol, que vem do hebreu, se traduz como todo, toda, todos. É mencionado várias vezes nesse primeiro capítulo de Josué para expressar essa totalidade. E em Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo fala algo assim importante para nós, que ele nos diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento para todos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Assim, as promessas de Deus, elas não são algo assim como uma mágica ou um misticismo, elas são elas não têm nada assim em si mesmas, né? Ela tem sim através do poder da garantia do seu cumprimento, através de uma realidade que está justamente na presença de Deus. Onde ele, Deus diz: estarei com você, está lá em Josué 1,5. E por isto, confiar que o Deus promete já é certo, mesmo antes de se cumprir. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado a todos para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outro meio de salvação. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus esse enorme presente fantástico que chama-se salvação. E é por isso, meu amigo, minha amiga, a importância da fidelidade, de confiar em Deus, porque mesmo que você está pedindo, se você fazer com fé, antes de as coisas se realizarem, você já ganhou isto. Você ganha como um presente de Deus para você. E que todos tenham realmente um dia bastante feliz, um dia lindo ao lado do Criador do Universo. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.